A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor, minhas irmãs, a paz do Senhor, jovens, crianças, adolescentes, pastores e obreiros, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, amigo e ouvinte. A hora que você vai ouvir essa live eu não sei, mas a hora que você ouvir, dê um like, se inscreva no nosso canal, para que o YouTube entenda que é importante para ti, para mim, para nós, para o mundo. É a palavra de Deus. Amados e queridos irmãos, hoje é dia 1º de dezembro de 2025, o último mês. Esse foi o dia, o mês e o ano que Deus preparou para falarmos a palavra de Deus para o povo de Deus, porque todo aquele que ouve a palavra de Deus é de Deus. Amados, vamos continuar as revelações de Jesus Cristo para com a igreja e sempre chamando a atenção dos pastores. Agora é a revelação, uma carta que ele manda João escrever para a igreja que está em Pérgamo. Eu vou ler e vamos orar e meditar na palavra. Ao anjo da igreja que em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e o que conserva o meu nome, e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipa, meu testemunho fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para cometer coisas sacrificadas, aos ídolos, e praticar a prostituição. Outros sim, também tens aí os que, da mesma forma, sustenta a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti sem demora, e contra ele pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei maná escondido, ou do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Querido Deus, bondoso Pai, essa é a tua palavra, que o Espírito Santo do Senhor coloca a palavra no meu coração, me revela a tua palavra, Pai, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, querida igreja do Senhor Jesus Cristo, vamos dar ênfase à revelação divina que Jesus Cristo está transmitindo para João. A igreja foi inteiramente doutrinada pela revelação divina. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve João: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Ele escreveu ao anjo da igreja de Pérgamo essas coisas, diz: olha, essas coisas quem mandou falar para o Senhor é aquele que tem a espada afiada de 2 gumes na sua boca. Entendeu? De 2 gumes. É ele que mandou escrever e vai trazer essa carta para você, o anjo da igreja. Conheço as tuas obras. É isso que ele mandou escrever. Escreva: vocês conhecem as tuas obras. Em que habita onde está o trono de Satanás. O mundo jaz o maligno.
Aonde está o trono de Satanás? Você habita lá. Ele mandou falar para você. E que observaste o meu nome. Ele manda escrever para você. Não negaste a minha fé. Foi ele que mandou escrever. Ainda, nos dias de Antípia, minha testemunha, meu fiel. Minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Você sabe disso, eu sei, eu estou mandando escrever para você. Sabe por que o anjo da igreja? O Senhor está mandando escrever porque ele viu a sua vida, a sua maneira de viver. Agora olha aqui, igreja, é muito bom quando Jesus Cristo fala das obras, dos feitos, para a glória do nome do Pai. Mas ele mandou Jesus Cristo, ele enviou um anjo para revelar, uma revelação para falar a João escreve estas coisas. Quem manda escrever é aquele que tem espada afiada de 2 gumes. Ele que mandou dizer, conhece a sua vida. Aonde você mora, onde você está, é onde está o trono de Satanás, que você tem guardado a palavra dele, não tem negado a fé dele. Nos tempos, não negasse meu fé, ainda nos dias de Antípia, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Escreve para eles agora. Agora diz para ele por que eu mandei escrever. Versículo 4. Disse aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Tenho, todavia, contra ti, ó anjo da igreja, algumas coisas que eu preciso tratar com você. Escreve para ele o seguinte, porque tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, está dentro da tua igreja. Você é o anjo da igreja. E eu não aceito isso. Isso me abomina. Porque o qual, a Balaão, ele ensinava a Balaque. Está entendendo? Como tem na igreja, o rei da Balaque arma ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Ele está dizendo para a igreja, nos primeiros anos da igreja, a igreja estava. O anjo da igreja, ele cria, guardava a palavra, mas ele tinha no meio pessoas influentes com a doutrina de Balaão e ele aceitava. Ele encobertava e essas pessoas ensinavam a doutrina que Balaão ensinava para Balaque, para armar ciladas entre o povo de Israel. Eu faço uma pergunta, na igreja não tem isso? Tem no altar os pastores, anjos da igreja, obreiros. Quando a pessoa tem um problema, é tratado diabolicamente. Coloca ele, abre uma brecha para ele cair sozinho. Fala que é mentira, eu faço parte do ministério há muito tempo. Por que o senhor acabaram com as reuniões de obreiro? Porque na reunião de obreiro, quando a igreja reunia, aí se expunha quem eram os homens de Deus e do demônio. Tinha aquele que ia para matar. Tinha aquele que tramava a morte para o outro. E Jesus Cristo, ele disse,
a doutrina de Balaão. Se estava lá na igreja, no início, por que eles sairiam da igreja? Acrescentou, abriu leques do pecado, ensinando a prostituir, dando ênfase à prostituição, comer comida sacrificada aos ídolos. Hoje não nada vale de problema. Hoje faz rifa dentro da igreja. Hoje arma-se a árvore de Natal dentro da igreja. Hoje faz tudo. Canta Jingle Bell dentro da igreja, dizendo estou desviado. Amados e queridos irmãos, hoje a fornicação é 99% dentro da igreja. O adultério é 80% dos cristãos, do altar à porta da igreja. A mentira, a politicagem, fazer alguma coisa, persuadir a igreja. Persuasão é pecado, pode não ser crime, mas é pecado. Está entendendo? Nem tudo que é pecado é crime, nem todo pecado, todos os crimes é pecado. Tem crimes que nós cometemos perante a lei civil por falar a verdade. Está entendendo? Se eu falar de um presidente, de um prefeito, de um vereador, de um deputado, que ele é corrupto, pode ser um pastor, que ele é mentiroso, publicamente, ele pega um grupo de advogados e me coloca na cadeia. Quer dizer, eu não pequei. E eu não cometi crime, mas eu estou preso. Tem as pessoas que querem tirar o outro da igreja. Ele arruma grupos. Você vai falar assim, eu já fiz parte de reunião que eu vi isso. Esse defende para matar aquele. É isso que Jesus Cristo está dizendo. Ele tem na boca dele uma espada de 2 gumes afiada. E você, pastor de igreja, presidente, tem aí aqueles que usam a doutrina de Balaão, ensinando. Eu vou falar para vocês uma coisa. No ano de 97, eu ouvi uma palavra de um pastor grande da diretoria do ministério aonde eu congrego, lá em São Paulo. Um homem cometeu um pecado e o pastor disse, o cara foi bobo. Eu falo para vocês hoje, o cara foi mexer com a mulher e a mulher não aceitou. Ele tinha que ter conquistado e não mexer. E eu quero dizer para os senhores que o único pecado que tira o ministério do homem é o adultério, é a tentação em cima da mulher. Roubar, tirar dinheiro da igreja, isso passa, não tira o ministério. Isso eu ouvi de um pastor grande, não sei se está vivo ainda, em São Paulo. Está entendendo? Isso é doutrina de Balaão. Você acha que Jesus Cristo fica contente? Por isso ele manda falar com o anjo da igreja, se conserta. E colocar, ensinando os filhos de Israel para comer coisas sacrificadas aos ídolos e praticar prostituição. Está entendendo? Ensinava, persuadia. Outro sim, disse ele no versículo 5. Eu tenho contra ti ainda, no 15. Também tu tens os que, da mesma forma, sustenta a doutrina
dos nicolaítas. A doutrina de Jesus Cristo não é doutrina de Balaão. A doutrina de Jesus Cristo não é doutrina do nicolaítas. A doutrina de Jesus Cristo é pura e santa. Jesus Cristo ensinava e doutrinava os seus. Um homem doutrinado na palavra de Deus, ele erra, mas ele sabe que ele errou. Ele se humilha pedindo perdão a quem pode perdoar. Eu quero dizer para a igreja que as revelações do Espírito Santo de Deus continua viva dentro da igreja. Portanto, a carta João escreve para esse anjo. Portanto, arrepende-te, e se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Escreve para este anjo: se arrepende, se não venho a ti, sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quer ser ferido pelo Senhor com a espada. E esta palavra é para os pastores, anjos da igreja, que estavam deixando a igreja viver, ou até induzindo a igreja a viver em prostituição, em persuasão, comer aquilo que não podia, coisas sacrificadas, como hoje está na igreja. Pastores, nós pastores somos responsáveis. Eu não sou um pastor da frente da igreja, mas sou um pastor chamado por Deus. Se eu não abrir igrejas, é porque eu não fui chamado para ser rebelde, mas para falar a palavra de Deus. E se você é pastor, se você é homem de Deus, seja como Pedro, ouça, se humilha, porque Pedro foi confrontado por Paulo no meio de todos, porque ele era o primeiro pastor da igreja, mas ele estava vivendo fora da doutrina do Senhor que ele mesmo ensinava. E eu quero dizer para os pastores, os senhores, nós somos responsáveis pela salvação destas ovelhas, que dizima, forçado por persuasão dos senhores, dizendo que o dízimo faz parte da salvação, homens de mente mentirosas. Aonde está escrito que a salvação está baseada ou condicionada a dízimos e ofertas? A salvação é de graça, é a bondade do Senhor Jesus Cristo. Mas você, o salvo, ele tem prazer em abençoar a casa de Deus para que haja mantimento, e esse mantimento seja distribuído para as viúvas, para os pobres, para os necessitados, não para enriquecimento de marginais chamados pastores. Porque Deus, em Cristo Jesus, se não se arrependereis, ele virá sobre vós com a espada
de 2 gumes que está na sua boca e pelejará contra esse povo. Arrepende-te, é a palavra do Senhor. Portanto, arrepende-te, se não venho a ti, sem demora. Contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Meus queridos e amados irmãos, a palavra de Deus no Apocalipse é passagem de revelação de Jesus Cristo. Essa palavra é para sustentar a igreja. Se o pastor da sua igreja é mentiroso, é adúltero, é ladrão, salteador, ele fala palavreada, amaldiçoa alguém, ele não é salvo. Você baseia na palavra de Deus, isso é doutrinas de Balaão, doutrina dos demônios, ou doutrina dos nicolaítas. Não é a doutrina do Senhor Jesus Cristo. Eu digo para você, meu irmão e minha irmã, não se escandalize com esses pseudos pastores que se diz homem de Deus. O homem de Deus, ele não fica escrevendo, eu sou homem de Deus, você fará contra mim. Jesus Cristo era o próprio Deus em Cristo, na carne. Ele não ameaçava aqueles homens que o perseguiam. Como esse é um homem de Deus, é cercado de advogados, juízes, políticos e todo tipo de mentira, lutas, prepara, anda armado. Você é mais um marginal do que um homem de Deus. E ama dizer, eu sou homem de Deus. Quantos milhões você tem guardado das ovelhas, tirado a lã das ovelhas, o sangue das ovelhas? Se arrepende, senão em breve Deus em Cristo Jesus virá sobre esses pastores com a espada que tem em suas bocas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-te-ei do maná escondido. Minha irmã, meu irmão, quem tem ouvido, se você tem ouvido e ouvir de me fofoca, qualquer coisa, para de ouvir e ouça a palavra. O que o Espírito diz às igrejas: vence todo este mal, toda mentira, toda fofoca, todas calúnias, todo pecado, toda coisa que a carne se agrada. Vence essas coisas no Espírito. Vence na presença do Senhor. Porque olha a palavra, ele diz, ao vencedor, se eu, se nós vencermos a exaltação e humilharmos diante de Deus, se vencermos a posição e descermos diante de Deus, se vencermos as tentações de Satanás neste mundo, porque aonde está a igreja, é onde tem o trono de Satanás, é neste mundo, para ganhar as almas que estão perecendo. E quantas almas vai continuar perecendo se nós, a igreja, não voltarmos-se, não arrependermos-se e não evangelizarmos a esse povo o evangelho que dá vida eterna, para a glória do Pai e do Filho. Se você vencer a sua posição
vencer todas as dificuldades. Ele promete ao vencedor da lei do maná escondido. O maná está escondido. É só para os vencedores. Vencer, você tem desejo de fazer uma coisa que não é crime, não é vender nem usar droga, não é matar, não é perseguir, não é caluniar. Vencer é a posição que Satanás prepara para nós. Veja o que ele apresentou para Jesus Cristo. Ele deu a Jesus Cristo o reino inteiro, apenas para que Jesus Cristo adorasse Ele. O que Satanás oferece para você, minha irmã? O que Satanás oferece para você, meu irmão? Para mim e para nós. Qual é a minha necessidade? Qual é o meu desejo? Se eu chorar, se eu tenho desejo de ser um homem rico, eu gostaria de ter uma finança grande para me passear e viver bem. Ser reconhecido. Satanás olha para mim e fará um pastor que serve para mim. Ele vai me oferecer a posição para que eu possa ter aquilo que eu tenho desejo. Mas eu tenho que vencer esse desejo. Minha irmã, se você tem desejo em viver bem, passear, trocar de marido, ou você, homem, trocar a mulher, para viajar, para viver, porque você é jovem, você está adulto. Vence esses desejos, porque Satanás vai preparar um marido que aparentemente vai tirar você da vida cotidiana que você está e levar para uma vida de rainha para tirar a vida eterna. Está entendendo? Vai você trocar a sua esposa, a sua metade, porque Satanás vai preparar uma outra, mais nova, mais bonita, e quem sabe mais rica, para vocês viajarem. Em troca, ele tirando a sua salvação. Vence esse desejo. Vence tudo isso. Deu o profeta, o anjo disse para João, escreve o seguinte: eu, ao vencedor darei do maná escondido. Está escondido. Mas diga mais ainda à igreja: bem como lhe darei uma pedrinha. É pedrinha pequena, branca. Não é pedra de outra cor, a pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, lembra que é pedrinha, não é pedrona, escrito um nome novo. Esse é um nome novo para você, o qual ninguém conhece. Ninguém conhece o seu nome, o nome novo, exceto aquele que o recebe. Vence tudo, os desejos, as oferendas satânicas. Você pode ser um homem rico, uma mulher rica, pode ter o homem que você quiser, a mulher que você quiser, posição e muito dinheiro. Mas eu quero dizer para você que você ou eu, nós vamos morrer. E nada do que Satanás ofereceu para você, você vai levar. Vai ficar aqui. Você era salvo
Você trocou pelo desejo, pela necessidade de ser rico, de ter a mulher ou o homem que você desejava. Você tinha o Espírito Santo de Deus. Satanás não vai dar qualquer coisa, ele vai dar o desejo do seu coração. E mais, você vai receber, vai ser rica, vai viajar, vai ter alegria. Mas ele não disse por quantos dias. Ainda que passar mais uns 30, 40 anos, mas vai morrer. E a salvação perdeu quando fez o acordo com ele, de adorá-lo a ele. Mas diz a igreja que aqueles que vencerem, eu, disse o Senhor Jesus, darei o maná que está escondido. Também darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Minha irmã e meu irmão, você quer receber essa pedrinha? Você quer receber? Quer comer, provar do mandar escondido? Vence os desejos da carne, vence as razões, vence o pecado, vence a Satanás, vence a este mundo, vence a riqueza, seja cheia do Espírito Santo. Que Deus abençoe a igreja, meus irmãos e minhas irmãs. Não sei quantos dias estarei neste mundo. Deus o sabe. Mas enquanto estiver, eu tenho que continuar arrependendo dos meus pecados, pedindo a misericórdia de Deus, para que eu possa entrar nos céus pelas portas. Pela misericórdia dele, eu posso receber o maná escondido e a pedrinha branca. Meu irmão e minha irmã, estarei orando no dia 1º de dezembro. Se você crê, Jesus Cristo vai curar as enfermidades. É só pedir. Se você crê, Jesus Cristo vai te dar a pedrinha branca. Se você vencer as lutas que você está passando, Jesus Cristo ajuda a vencer. É só pedir aí. Querido Deus e bondoso Pai, Senhor da glória, se a tua palavra. Que o Espírito Santo fale ao coração desse irmão e dessa irmã, desse pastor, desse obreiro, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Senhor, abençoa a minha família, abençoa as famílias, abençoa a igreja. Ó, Pai, abençoa as irmãs que vai ouvir essa live, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te agradeço, peço as bênçãos e a cura e a salvação de alma em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh, glórias, minhas amadas irmãs, irmãos, obreiros e pastor, não fale mal do seu pastor, ame o seu pastor, ame ao Pai, o Filho e o Espírito Santo, ama os irmãos e as irmãs como se fosse você mesmo. Ame com amor ágape, porque o amor provém de Deus. Continue amando, sem buscar que alguém te ajude, mas amando a Deus em Cristo Jesus. Amém.